Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos aprender a como realizar uma entrevista de avaliação de desempenho. Vamos começar? Entrevista de avaliação de desempenho. Oferece uma oportunidade para o gerente de discutir e analisar junto ao subordinado os resultados da avaliação de desempenho e as possibilidades de crescimento e desenvolvimento a partir dessa análise. Essa é a parte mais importante do processo de avaliação de desempenho. Mas pode ser extenuante para o gerente realizar tantas entrevistas de feedback. Então, dividir essa entrevista em 2 momentos. Um para conversar com o subordinado sobre os seus resultados e outro para analisar junto com ele um plano de desenvolvimento individual, pode ser uma estratégia para aliviar um pouco esse trabalho. Treinando entrevistadores. Os programas de treinamento para entrevistadores devem ser periódicos e podem girar em torno de simulações de entrevistas de avaliação entre os gerentes, podendo ser analisadas e discutidas em grupo. Porque a entrevista também não pode ser um momento de desenvolvimento para os gerentes, de se desenvolver em relação à sua capacidade de se comunicar, da sua habilidade em dar apoio. Nessas simulações, o gerente pode se colocar no lugar de entrevistador e de quem recebe o feedback. Aspectos importantes na condução de uma entrevista de avaliação de desempenho. Cada gerente tem suas características pessoais, a sua maneira de conduzir uma entrevista, mas existem algumas atitudes do entrevistador que podem ajudar o funcionário a receber melhor esse feedback e ajudá-lo a enxergar como uma possibilidade de se desenvolver. Vamos conhecê-las? Solicite uma autoavaliação. Antes de começar a entrevista de avaliação, é interessante pedir ao funcionário para expor a sua opinião sobre o seu próprio desempenho. Isso dá ao funcionário uma oportunidade para refletir sobre suas realizações, dificuldades e para pensar quais são as estratégias que ele pode usar para realizar mudanças, além de dar ao funcionário uma percepção de um processo de avaliação mais justo, já que há um espaço para que ele se coloque e participe ativamente. Demonstre reconhecimento. Reconhecer as realizações do funcionário é um bom caminho para iniciar a entrevista de avaliação de desempenho. Antes de começar uma entrevista de avaliação de desempenho, é comum que o funcionário fique na defensiva e se sinta acuado. Demonstrar que os seus sucessos também estão sendo observados, não apenas os erros, e reconhecer isso pode ajudá-lo a ficar mais à vontade e receber o feedback de forma construtiva e positiva. Minimize críticas e ofereça apoio. Antes da entrevista, avalie o que realmente é necessário passar no feedback e se questione: em que eu posso ajudá-lo? É normal que exista resistência a críticas, mesmo com funcionários que têm um bom relacionamento com seus gerentes. Por isso, é importante focar nas questões mais problemáticas e urgentes e deixar os aspectos menos relevantes para uma outra oportunidade. Muitas vezes, os funcionários também atribuem problemas do seu desempenho a obstáculos na realidade de trabalho. Saber que o seu gerente está preocupado em eliminar esses obstáculos e apoiá-lo também pode ajudar. Focar nas soluções e no futuro, nas metas. Não é muito produtivo procurar culpados. O melhor a se fazer é buscar estratégias para superar os problemas. Talvez seja necessário, em algum momento, analisar as causas das questões de desempenho. Mas procurar culpados acaba sendo uma perda de tempo e pode minar a relação entre gerente e subordinado. Por isso, o melhor a se fazer é focar na solução dos problemas e em estabelecer metas objetivas para o desenvolvimento do profissional e um tempo razoável para que ele possa alcançá-las. Vamos assistir agora um vídeo de uma entrevista que fala das características de um bom feedback. Acompanhe! Você, gestor, entende que dá o respaldo que sua equipe espera e precisa? Dá um retorno assertivo e eficaz aos seus colaboradores? Estamos iniciando mais um vídeo da série Conversações, Feedback, com Samantha Lucchini, consultora e coach especializado em comportamento humano, para falarmos sobre as características de um bom feedback. Este é mais um Conversações. Samantha,
Quais as características de um feedback assertivo e eficaz? Bom, Thiago, falando do feedback positivo, porque nós temos dois tipos de feedback classicamente. O feedback positivo é aquele que tem a intenção de manter um comportamento que foi produtivo. Então aí tem uma necessidade de nós irmos um pouco além do elogio. Porque o elogio, ele é bom para o ego, ele é bom para a motivação, eu posso elogiar a pessoa e ela vai ficar super contente, super animada. Só que nem sempre um elogio tem a capacidade de mostrar para a pessoa qual foi o comportamento que ela teve. Então, se eu não conseguir caminhar um pouquinho além do elogio, se eu não destacar qual foi o comportamento, eu corro o risco da pessoa não fazer a conexão e manter o comportamento que eu desejo. Por exemplo, eu posso chegar numa pessoa e elogiar a camisa que ela está vestindo. Uma camisa bonita, elegante, bem adequada ao ambiente. Isso é um elogio? Sim. Ela vai se sentir bem? Vai, mas isso vai passar. Diferentemente, se eu conseguir elogiar o comportamento. Qual é o comportamento que veio previamente ao fato de vestir a camisa? Então eu tenho que deixar claro que ela tem um bom gosto para escolher a camisa, que ela sabe fazer boa combinação, que ela sabe apropriar a vestimenta para o ambiente. Então este comportamento é o que vai me garantir manutenção, se eu colocar esse comportamento em pauta. Então, para um feedback positivo, fazer um esforço para sair do campo puro e simples do elogio. Mas é simples, né? Assim, não é algo que demande muita preocupação, muito estudo do gestor. Já o feedback corretivo ou construtivo, como algumas pessoas costumam denominar, esse precisa de um pouco mais de cuidado, porque o feedback construtivo, ele tem a premissa de corrigir o comportamento. Fiz alguma coisa que não estava prescrita, que não é adequada, então eu preciso apontar. Então, para este tipo de feedback, a gente tem um rigor um pouquinho maior. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente trabalha com um conjunto de 10 dimensões extremamente importantes para qualificar um bom feedback. Né? Algumas a gente coloca mais destaque, outras menos, mas o gestor deveria se preocupar com todas elas. Por exemplo, a primeira seria uma abordagem específica. É eu tratar o problema especificamente e não trazer a equipe inteira para falar sobre um problema que está acontecendo com uma única pessoa. Tenho que trazer a pessoa específica e tratar o assunto específico. Depois, como a gente comentou, trabalhar separando o comportamento da pessoa. Se eu não fizer essa separação, inevitavelmente eu vou ter problema de relação. Sabe aquela sensação de estar sendo perseguido? De ter alguém que só fica reparando para ver que horas eu vou errar, para ir lá e colocar o dedo? Então, se eu não souber separar a pessoa do problema, o feedback enfraquece também. Hora e local, né? Imediatamente depois do comportamento, local privado. O que a gente acrescenta? Capacidade de ouvir. Feedback é uma conversa de mão dupla. Por mais que o gestor tenha a maior parte da fala, porque é ele que vai apontar o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, quais as consequências, ele tem que abrir um espaço para ouvir. De repente, a pessoa tem algo relevante a ser acrescentado. De repente, ela errou porque não tinha o treinamento necessário ainda. De repente, ela agiu de maneira imediatista e mal planejada porque ela estava se sentindo pressionada com prazos. Não que isso justifique a conduta, mas precisa haver um espaço para que a pessoa coloque o seu ponto de vista. Porque a ideia é que depois de um feedback, a gente cria um plano de ação em conjunto, gestor e seu liderado, para a correção daquele comportamento. Então é importante que ambas as ideias estejam alinhadas aí. Então, interessante a fala da Samantha, não é? Ela traz aspectos importantes de um bom feedback. Mas você percebeu a importância do feedback ser focado em comportamentos específicos? Isso traz objetividade e deixa mais claro para o profissional a ação que levou ele a alcançar o resultado. Vale a pena lembrar disso. E então, gostou de aprender a como fazer uma entrevista de avaliação de desempenho? Espero que sim. Bons estudos e até mais!